Zaga em pauta. Zagueiro Luan Pérez está rescindindo seu contrato com o Fenerbahçe. Já o João Vitor, que está aqui no Vasco, ainda é dúvida para a partida contra o Atlético Paranaense. Também vamos falar sobre as situações de David, de Coutinho. Vamos trazer também informações sobre arbitragem para o jogo contra o Atlético Paranaense. Jean Menezes, regularizado. E olha, o Atlético Paranaense, depois do Vasco pedir desculpas, soltou os cachorros contra o Vasco. E aí eu digo, vai lá pedir desculpa de novo, Marcelo Santana. Isso e muito mais, a partir de agora no nosso Comentário Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentário, saudações vascaínas. Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal. E deixe seu comentário, muito obrigado. A você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. E antes de trazer as informações do Vasco, falar de Vasco, eu gostaria de deixar aqui nosso pesar, né, pelo falecimento do Esquerdos, que jogou pelo Nacional na última semana e acabou tendo uma arritmia, né, uma parada cardíaca a caminho do hospital. E hoje ele faleceu, agora há pouco. Inclusive o Vasco soltou uma nota e a gente aqui deseja que ele tenha uma boa passagem. Deus conforte o coração dos seus amigos, familiares. Teve uma filha pequena há pouco tempo. E eu dedico aqui esse início de programa para passar essa informação e também deixar um abraço caloroso a todos aqueles que estavam próximos ao Esquerdo. Que Deus receba ele de braços abertos e que ele descanse em paz. E seguindo, falando de Vasco da Gama, o Vasco enfrenta a equipe do Atlético Paranaense nesta quinta-feira. Inclusive, antes de entrar nesse assunto, eu gostaria de dizer uma coisa. No vídeo mais cedo eu falei sobre o Vasco fazer nota, dizer que ia pedir desculpas ao Atlético Paranaense e tudo mais. E hoje, agora à noite, o Atlético Paranaense foi muito grato ao Vasco pelo pedido de desculpas, né? Sabe o que o Atlético Paranaense fez? Uma nota para desmentir o portal GE, dizendo que o Mauro César Pletalha não foi contactado pelo Vasco da Gama após os acontecimentos na última partida da segunda-feira. Eles também manifestaram o seu repúdio em relação às condições precárias de segurança do estádio de São Januário no jogo de ontem. E disse que não foram compatíveis com o poste da partida que foi disputada. Olha o que os caras falaram. Ainda diz que o Atlético Paranaense espera que as devidas providências sejam tomadas para a garantia da segurança de todos nos próximos jogos válidos pela Copa do Brasil. Vai lá pedir desculpa de novo, Marcelo Santana. Se fosse você, eu pediria desculpa de novo. Os caras praticamente mijaram na sua cara, disseram que o Vasco tem condições precárias de segurança. Parabéns, Pedrinho e Marcelo Santana. Foram pedir desculpa. Aí o que é que vocês acharam aí? Quando eu falo, vai pedir desculpa por algo que eles que provocaram, ainda vêm querer falar de São Januário de condições precárias. Isso agora, deveria ser obrigação. Já basta o jornalista que foi preconceituoso com o Vasco, dizendo que era time de Zona Norte, blá blá blá. A torcida do Vasco precisa preparar uma festa linda para esse jogo e o Vasco ganhar. E ao Marcelo Santana e ao Pedrinho, a velocidade que vocês fizeram aquele pronunciamento, espero que vocês também contratem jogador nessa velocidade. Eu falei aqui. Aí não durou nem 24 horas. Os caras fizeram a nota arrasando, dizendo que tem condições precárias em São Januário. Vão lá pedir desculpa de novo. E olha, para esse jogo contra o Atlético Paranaense, temos arbitragem definida. Trata-se de Ramon Abate Abel, que foi o árbitro da final olímpica entre Espanha pelo campeonato olímpico, obviamente, onde a Espanha venceu a França. E o Ramon Abate Abel foi o árbitro. E Rodrigo Guarizo,
Ele mesmo, vai estar no VAR esse jogo aí na próxima quinta-feira. Jogo esse que o Vasco ainda tem muita dúvida sobre David, que o jogador ainda está internado, a expectativa é que tenha alta nesta quarta-feira. Coutinho, só se treinar, mas acho bem pouco provável que vá a campo. E João Vitor. João Vitor sentiu no jogo, tomou inclusive um remédio, né? Ele pediu um remédio para dor, sentiu a coxa e será reavaliado. Adson, o Vasco também avaliará o jogador, mas aparentemente foi só um cansaço muscular. O João Vitor também é outro aí que preocupa para esse jogo. O Vasco está de olho na situação do jogador, será avaliado para saber se tem condições de enfrentar o Atlético Paranaense mais uma vez, pelo menos aí pelo campeonato da Copa do Brasil. Quem sabe que vai a campo é o novo camisa 21 do Vasco, o Jean David. Ele foi regularizado pelo clube, pode jogar, saiu no vídeo hoje, e deve ser reforço para o Vasco. E o Rafael Paiva ganha mais uma opção para uma posição precária, né? No último jogo o Emerson jogou por ali, mas o Emerson joga mais pelo lado direito. O David tá fora. A expectativa, inclusive, é que o David receba alta, mas eu acho muito pouco provável que o David jogue. E o Jean David vira aí a opção. Ele foi regularizado, treinou hoje normalmente no CT Moacir Barbosa e reforça o time do Vasco. Buscando também reforços, o Vasco tem aí a situação do Luan Pérez. Hoje uma informação dada lá na Turquia é que o jogador, o nosso querido Luan Pérez, está próximo de ter o seu contrato rescindido com o Fenerbahçe. O Vasco tem uma proposta pelo jogador. Teoricamente, se o contrato for rescindido, é muito bom. É muito bom. Ele ter o seu contrato rescindido e o nosso querido Vasco poder contratar o jogador. Mas enfim, tem o Santos na briga, tem outros clubes também na briga, e o Vasco vai aguardar, obviamente, essa situação. Mas é muito importante esse movimento de mercado de um possível rescisão de contrato do Luan Pérez pela equipe do Fenerbahçe, como foi noticiado pelos amigos turcos que trabalham aí com a cobertura do Fenerbahçe. E vocês viram aí que eu estava aqui olhando para o nada, mas não foi olhando para o nada não. A situação é a seguinte: agora há pouco o Vasco respondeu a nota do Atlético Paranaense, falando o seguinte: a quem interessar em nivelar por baixo a próxima fase decisiva da Copa do Brasil para situações fora de campo. A quem interessa criar um clima de guerra antes do próximo jogo. Ao Vasco importa que a virada de ontem foi conquistada em campo, onde o time mais uma vez superou seus limites, mesmo em um jogo com a arbitragem contendo inúmeros erros. A arbitragem do próximo jogo sim nos preocupa. Não queremos ser beneficiados, mas exigimos que não aconteçam erros que afetam o resultado da partida. Não nos preocupa a segurança de São Januário, porque basta ver as imagens do último jogo e ver quem iniciou a confusão. Repudiamos qualquer tipo de violência, principalmente aquela que deu início à reação que aconteceu na sequência. O Vasco da Gama está concentrado integralmente na próxima partida e convoca toda a torcida para mostrar para os nossos adversários que São Januário é a nossa casa e quem se preocupa com ela são os vascaínos. Finalmente, Vasco! Finalmente! O que eu falei lá no início do vídeo, a gente vai falar agora. Finalmente tomaram vergonha. É isso aí. Aparentemente alguém assistiu e viu quem foi que começou a briga. Que o Vasco da Gama tenha sempre essa postura, que os vascaínos vão pra cima. O Atlético Paranaense, meu total repúdio a vocês. Se aproveitando de uma situação, vocês não repudiaram lá o jornalista que falou do Vasco, mas vocês vieram repudiar uma situação que vocês querem se aproveitar. Que o Vasco vença esse jogo, que vença bem, para vocês aprenderem a respeitar uma instituição que hoje é maior que vocês. Tamo junto, até a próxima, saudações vascaínas e valeu.